Bom dia, irmãos. Acho que ainda temos irmãos que eu vi lá fora e não estou vendo aqui dentro, hein? Acho que estão na condução, no buffet. Lá no buffet. No nosso buffet de café da manhã, né? Tá chique o negócio aqui. O problema é que a gente fica mal acostumado, né? Aí o dia que não tiver, só tiver café. Café sempre tem, né? O cafezinho preto sempre tem, né? O problema é o resto. Vamos lá, queridos. Vamos começar o nosso culto. Vamos começar com alguns avisos aqui. Deixa eu lembrar os irmãos do recadastramento, da atualização de hall de membros. Olha aí, ó, a atualização do hall de membros. E agora, este que vos fala já está kit também com essa obrigação. Acabei de fazer o meu. Já fez o seu, Marquinhos? Já? Então, acho que era só eu que faltava. Mas é o último mês, gente. Eu sei que até o domingo passado tinha gente fazendo ainda. Hoje pode ser que seja só eu, mas talvez ainda haja mais gente. Passa lá, tá bom? Sempre meia hora antes do culto. 15 para as 10 de manhã e 6:30 de tarde. Passa ali no gabinete e ali vai ter a ficha e o livro para você assinar, para a gente ter essa atualização aí bem legal do nosso hall de membros, tá bom? Não deixe de fazer isso para você continuar aí como membro, senão seu nome será riscado do livro da vida. Não, brincadeira, não vai ser. Não tem nada a ver, não. Da vida, não. É só para ter questão de quórum e tudo mais, né? Inclusive, vou mudar a ordem, vou falar outra coisa agora, Jenny. Inclusive, nós temos assembleia agora no último domingo, tá bom? Último domingo, que cai exatamente dia 28, né? 28 de setembro, de manhã, nós teremos a nossa assembleia. Ela fica sempre marcada aí para esse horário do culto da manhã. A gente tem um culto geralmente um pouquinho mais curto no dia de assembleia, né? E aí nós temos a assembleia em seguida, tá bom? Então, você que é membro da igreja, venha participar da assembleia. Nós precisamos de quórum. Pelo que eu olhei ali, estamos ali no nosso livro com 95 membros, tá? Então, o nosso quórum mínimo é sempre 20%. O que dá entre 18 e 19, dá 18,5, né, nesse caso aí, né? É isso? Ou 19, dá 19, né? Porque é duas vezes, né? Não. 18,5, isso aí. É isso aí, né, Rondinelli? Que você quer o universitário de matemática aí. Eu vi, quando eu falei, ele fez assim, eu falei, então tá bom. Então a gente precisa ter pelo menos isso na assembleia. Se não tiver, não pode acontecer a assembleia, tá? Então a gente precisa ter 20% aqui, tá bom? Então não perca a assembleia, dia 28. E se você quer ser membro da igreja e quer já entrar nessa próxima assembleia, você que já é batizado, mas é de outra igreja e frequenta aqui, né, mudou de cidade, alguma coisa, ou você que já foi membro da igreja, não é mais e tal, e quer se tornar membro de novo, quer se tornar membro dessa igreja, ou vem, às vezes, de outra denominação, vem falar comigo, tá bom? Porque aí até o último domingo a gente consegue colocar o seu nome ali, eu tenho que bater um papo com você, falar no que você está se metendo, né? E aí a gente colocar o seu nome aí na pauta da assembleia, tá? Aí a gente você participa da assembleia já como membro da próxima assembleia. Tá bom, meus queridos? Estamos em campanha para a compra de mesas e cadeiras. Tem atualização aí ou não? Tem? Ah lá, olha só, subiu mais um pouquinho. Queridos, vou até dar uma atualização. O Carlão teve que sair, eu ia confirmar com ele um negócio. Eu vou falar, estou nem aí. Ele disse que nós já temos o suficiente para as cadeiras, não tem o suficiente para as mesas, tá? Mas para as cadeiras nós já temos. Então, possivelmente vamos adquirir já as cadeiras, tá? Isso é uma coisa que a comissão que vai decidir, não sou eu, mas possivelmente vamos adquirir já as cadeiras. Então, talvez você chegue, despeça-se do banco hoje, tá? Dê tchau, abraça, tira uma foto com ele. Né? Quem sabe domingo que vem você já não verá ele. Não sei se domingo que vem. Né? Que essas coisas tem que encomendar. Né? Meu sonho. Tá bom, gente? Talvez nós já estejamos com as cadeiras novas. Isso tem algumas coisas. Já tem alguns usos que eu já quero fazer com essas cadeiras aqui, que eu já até comentei com o pessoal aqui dos nossos cultos. Tá? Então, mas participe aí, que as mesas também vão nos ajudar para os nossos outros
eventos, tá? Dia 4 de outubro, lançamento... traz para mim aí, aqui, cara, o livro aí, ó, que eu esqueci de trazer aqui para frente. Obrigado. Nós temos o lançamento do novo livro de Ranieri Costa. Olha lá, ó, Uns aos Outros, a dinâmica do reino de Deus. Ficou lindo, né, essa capa, não ficou, gente? Ficou linda. E dia 4 de outubro, aqui na igreja, às 7 horas da noite, é um sábado, tá? O primeiro sábado do mês de outubro, faremos o lançamento. Esse é o segundo livro do Ranieri, certo? E a gente fez o lançamento aqui do primeiro, Teologia Coaching, e aqui o segundo, Uns aos Outros. Então, já coloca aí, save the date, guarde essa data aí, para o dia 4 de outubro a gente ter uma celebração muito legal aqui, e você compra o seu livro aqui com autógrafo do autor. Olha que beleza, hein? Primeira edição, olha, isso aqui vai valer muito lá na frente, a primeira edição com autógrafo do autor, então não perca, tá bom? Uns aos Outros, lançamento dia 4 de outubro. Dia 11 de outubro, no sábado seguinte, nós teremos o Bazar Vida Nova, nosso bazar que já está famoso aí, tá? Então você traz aí alguma coisa que você queira doar para o bazar e venha no dia 11 de outubro, se você quiser adquirir alguma coisa aí. E todo dia tem uma artezinha nova, né? Todo mês, está bonitinho, olha só, ficou bem bonito, né? Muito bem. São bem de comunicação aí. Bazar Vida Nova, dia 11 de outubro, tá bom? É isso? PG, isso, estamos nos nossos PGs aí. Eu tenho foto atualizada do meu PG, mas eu, né, não andei. Aí, ó, tem, olha lá, né? Essa aí foi dessa semana, tá? Então nós temos os PGs, estão se reunindo aí todas as semanas, tá bom? Então faça parte, venha participar de um pequeno grupo. Temos pequenos grupos às terças, quartas e sextas, por enquanto, mas queremos ampliar isso. Já estamos quase na hora de ampliar, né, Ranieri? A gente já está quase aí no momento de a gente ter mais grupos, mais dias em mais lugares, né? Em mais cidades. Então participe de um PG. E se você tem alguma dificuldade de participar do PG, venha participar do nosso culto de oração nas quintas-feiras, tá? Que é um tempo também de oração. A gente tem uma participação bem semelhante, mas de quinta-feira não tem comida, os PGs costumam ter comida, tá? Então fica aí a divulgação. Tá bom, queridos? As quintas-feiras aqui na igreja. Eu falei quarta? Não, quinta, culto de oração, quinta-feira aqui na igreja, às 7h30. É isso, agora acho que acabou, tá bom? Vamos orar, queridos, para nós louvarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, exaltado sobre todo o universo, ó Pai. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós queremos, ó Deus, deixar claro isso, proclamando a sua glória, exaltando o seu nome nessa manhã e por toda a nossa vida. Receba a nossa adoração, ó Pai. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, expressos em oração por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia. Eu queria convidar você a ficar de pé, para nós termos esse momento de louvor e adoração no nosso culto.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui em nós e conosco também. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é presente, o Senhor é compassivo, o Senhor é bondoso e o Senhor é amoroso. E nós somos muito gratos por isso, Pai. Que através dessa canção, Senhor, nós possamos trazer a memória de que, independente de qualquer coisa que já tivemos passado na nossa vida, o Senhor continuou sendo um bom Pai, sempre cuidando de nós, Pai. E nós somos eternamente gratos por isso. E por isso queremos louvar ao Senhor, Pai, com essa realidade. Um bom Pai é quem o Senhor é. E amado, Pai, é quem nós somos. Obrigada por isso, Jesus.
obrigada, Senhor, porque nós podemos cantar essa realidade e acreditar nela também, Pai. Obrigada porque essa é uma verdade que o nosso coração precisa se lembrar todos os dias para cantar de que nós somos amados. Isso é o que nós somos, porque o Senhor é um bom Pai. Obrigada por isso, Senhor, que nesse momento onde a sua palavra será exposta e pregada, que os nossos corações permaneçam abertos como daqueles que são amados por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, nós leremos o versículo 1 até o versículo 11. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite dormem, os que se abrigam de noite, os que se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Nós estamos passando pelo livro de 1 Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, uma das cartas mais antigas do Novo Testamento, um dos primeiros textos do Novo Testamento. A gente fica em dúvida sobre qual é o primeiro escrito do Novo Testamento, se é 1 Tessalonicenses ou se é Gálatas. Tem um debate sobre isso, tá? É um dos dois, ou é um ou é outro, tá bom? Há quem defenda que é Gálatas, há quem defenda que é 1 Tessalonicenses. Mas é uma carta que Paulo escreve para uma igreja que sofreu, além de tudo, sofreu perseguição. Além das dificuldades comuns de uma igreja naquele tempo, ela sofre uma perseguição específica na própria cidade. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode procurar lá no livro de Atos. Lá conta como é que foi a evangelização de Tessalônica e como que foi difícil. Paulo teve que sair de lá porque estava sendo perseguido e foi para Bereia. E é bom nós sempre lembrarmos que a verdadeira esperança para cristãos sob perseguição é a vinda do reino de Deus. Em geral, os textos sobre o fim dos tempos são textos no Novo Testamento direcionados para cristãos perseguidos. Quando o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus, no seu sermão que nós chamamos de sermão escatológico, Mateus é cheio de sermões, né, de Jesus. Tem o sermão do monte, tem o sermão eclesiástico e tem o sermão escatológico. Quando Jesus está falando lá, não sobrará pedra sobre pedra, aquele sermão famoso de Jesus, ouvirás falar de guerras e rumores de guerras. Jesus está falando sobre
a perseguição que sobreviria sobre os cristãos, sobre os discípulos. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele escreve para igrejas, 7 igrejas da Ásia, e a maior parte delas está sofrendo perseguição. Apocalipse é o primeiro lugar na história do cristianismo em que a palavra testemunha aparece como alguém que morreu pela fé. E testemunha em grego é mártir. Então daí que vem a ideia do martírio, é lá dos escritos de João no Apocalipse. Os textos do Novo Testamento que falam sobre o fim dos tempos, ele fala geralmente para cristãos que estão em tribulação, e geralmente uma tribulação ocasionada por poderes que os perseguem. Os tessalonicenses estavam bastante perseguidos. Lá em Atos conta essa história de que os judeus que não gostaram muito da conversão de judeus ao cristianismo se juntaram com os arruaceiros da cidade e levaram todo mundo lá, queriam levar Paulo, não conseguiram pegar Paulo, levaram Jason lá diante das autoridades, ou seja, arruaceiros, os judeus e as autoridades, que são 3 grupos que não se davam, mas que estavam ali de alguma maneira unidos contra a pregação do evangelho em Tessalônica. Então, essa perseguição e essa dificuldade causam a ocasião para falar sobre esperança. E você precisa se lembrar disso. O tema do fim dos tempos é a esperança, tá? Não é, para nós cristãos, não é o juízo, é a esperança. No século passado, um teólogo alemão muito influente, chamado Jürgen Moltmann, ele escreveu um livro chamado Teologia da Esperança. E ele diz: a esperança, a teologia do fim dos tempos, a escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, nada mais é do que a teologia da esperança cristã. Nada mais é do que a teologia da esperança cristã. Pensa comigo um pouco. Quando você pensa em fim dos tempos, a primeira imagem que vem à sua mente é de esperança ou de desespero? Quando a gente ouve palavras como Apocalipse, Armagedon, a gente pensa em esperança ou em desespero? Vitor Fontana, que já pregou aqui na nossa igreja, disse uma vez uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou: se as pessoas entendessem o Apocalipse, Apocalipse era nome de herói e não de vilão, né? Porque no Superman tem um vilão chamado Apocalipse, né? Se as pessoas entendessem o Apocalipse era nome de um herói, porque o Apocalipse é a esperança cristã. O fim é a esperança, é a doutrina da esperança. Nós não olhamos para o fim com medo. Não deveríamos. Às vezes olhamos, mas não deveríamos olhar para o fim com medo. E é um pouco do que Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses. Ele diz: olha, sim, esse tempo será um tempo de destruição. Esse tempo virá como um ladrão da noite, ele vai pegar de surpresa, mas não a nós. Nós estamos atentos, nós estamos despertos. E o que significa estar desperto? Algumas pessoas veem esse texto e acham que estar desperto é estar interpretando os sinais do tempo. E eu não acho que seja isso, meus irmãos. Aquelas interpretações proféticas que a gente faz sobre a vinda de Cristo. Olha, essa guerra na Ucrânia é cumprimento do que está sendo dito aqui em Isaías, sei lá das quantas. Na época que a guerra da Ucrânia começou, todo mundo tinha uma teoria, né? De que alguma coisa era profecia de alguma coisa. Aí passou, ninguém mais fala mais disso, né? Queria ir atrás desses profetas e dizer: e aí, cara, a guerra está lá ainda, não aconteceu nada. É sempre assim, é sempre uma coisa nova, é sempre um tempo, e sempre errado, e sempre errado. Então, se estar desperto é ficar atento aos sinais para descobrir exatamente a data e a hora de Jesus chegar, eu acho que isso a gente está falhando muito. E não tem ninguém desperto, está todo mundo dormindo, ou está todo mundo pelo menos, né, meio embriagado. Não, acho que não é isso que significa estar desperto, porque não é isso que esse texto fala. Esse texto fala que nós somos do dia e não da noite, não porque no dia a gente está vendo tudo, porque tem muita coisa que a gente não vê no dia, mas porque no dia nós estamos trabalhando, não estamos dormindo, porque no dia nós estamos agindo, não estamos embriagados, festejando, caindo pelos cantos. Ele fala: os que se embriagam de noite. Nem todos, né? Tem que falar: Paulo, tem gente que tem problema, se embriaga de manhã também. Mas no caso aqui ele está falando num contexto mais geral, né? No contexto mais geral. Nós não estamos tomados por nenhum tipo de dissolução.
nós estamos atentos no sentido de que nós estamos agindo. Por isso que ele fala, como nós estamos sóbrios, o que a gente faz? Versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, como? Vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Se você está aqui todos os domingos de manhã, você já notou aqui um padrão. Lembra lá no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses que ele fala, dou graças a Deus sempre que lembro de vós, pela sua fé, amor e esperança. Nós que somos do dia, vestimos a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Estar desperto, não estar atento aos sinais e ficar adivinhando quando Jesus vai chegar. E sabe por que não é isso? Porque na primeira vinda de Jesus tinha um monte de profecia sobre isso. E também foi surpreendendo todo mundo. E tinha muita gente piedosa esperando de fato. E a gente vê aqueles profetas que chegam e veem Jesus, né, e falam, olha só, estava esperando, né? A profecia lá de Simeão que ele fala, né, agora eu já posso partir. Piedoso, esperando com base na palavra de Deus, mas não sabia quando seria. É a mesma coisa a segunda vinda. A gente tem todas as profecias, mas a gente não sabe o dia nem a hora. Não é essa grande necessidade ou a grande característica de quem está desperto. Quem está desperto vive vestido de fé, amor e esperança. Entendeu? É assim que a gente vive. Essa é a característica de quem de fato aguarda a Deus. Por que ou aguarda Jesus Cristo na sua vinda? Porque nós sabemos que a vinda de Jesus, ainda que seja com destruição, é a nossa grande esperança. É a nossa grande esperança. Esperamos que Jesus venha. Essa destruição da qual o apóstolo Paulo está falando, ela é aquela que traria libertação. O sistema em que viviam os tessalonicenses era um sistema muito opressor para eles. Quando a gente fala de perseguição, meus irmãos, nós não estamos falando apenas de gente prendendo, batendo e botando na prisão. Isso também acontecia. Mas aconteciam perdas econômicas e materiais muito grandes em cidades em que os cristãos eram perseguidos. Os seus negócios passavam a ser boicotados, eles passavam a ser tirados dos seus vínculos, afetivos. É claro que eles encontravam um refúgio na comunidade, eles tinham esse outro lado também, mas eles frequentemente eram tirados de reuniões familiares e de reuniões de negócios, eram colocados de lado. As perdas eram quase que imediatas quando você se tornava cristão. Para um cristão do primeiro século, o batismo significa morte para o mundo, muitas vezes significava literalmente morte para o mundo, porque eles de fato morreriam em consequência do seu batismo. Então, para esses, não adianta só você falar, olha, calma, daqui a pouco fica tudo bem. Existe uma injustiça muito grande diante deles que eles querem ver terminada. E por isso que escrevendo aos Tessalonicenses de novo, no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo fala, é justo que nós esperemos tribulação para os que nos causam tribulação. Ele fala dessa maneira. Uma palavra dura, pesada, que talvez a gente não esperasse nesse contexto. Mas é isso que esses irmãos estão sofrendo. E qual é o objetivo desse tipo de ensinamento? Não é encher esses irmãos de ira, não é encher esses irmãos de raiva, é saber que eles podem continuar fiéis à fé, amor e esperança, porque a justiça está decretada. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, você trate os seus inimigos bem, abençoa os seus inimigos, não amaldiçoa, ora por eles, se eles tiverem necessidade, cuida deles, está com sede, dá água, está com fome, dá comida, assim vocês juntarão brasas vivas sobre a sua cabeça. Não vos vinguem a vós mesmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor. O que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 12, depois no capítulo 13, é que o Senhor faz justiça, portanto a igreja está livre para ser absolutamente amorosa. Ela está livre para ser amorosa, ela está livre para ser boa. Porque a gente não precisa se vingar. Deus é que age. Esse é o ensinamento do Novo Testamento. E é por isso que para uma igreja perseguida, Paulo não esquece de dizer que haverá destruição. Mas você, desperto, se vestirá de fé, amor e esperança.
E a esperança é da justiça estabelecida de Cristo, uma justiça que colocará todas as coisas no lugar. Portanto, você pode confiar nisso. E se você tem esperança lá para frente, ela alimenta a fé que você tem hoje e ela te move a agir com amor. Então, couraça da fé e do amor, capacete da esperança e da salvação. É assim que a gente vive desperto. Isso significa, meus irmãos, que o chamado para nós nesse mundo é viver pela graça que nós também recebemos em Cristo. No versículo 9, o apóstolo Paulo traz um dos versículos mais acalentadores do Novo Testamento. Ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar da pergunta que eu fiz agora há pouco. Quando você pensa no fim do mundo, você pensa em esperança ou desespero? Quando você pensa no Apocalipse, é esperança ou desespero? Paulo está dizendo, nós não estamos destinados à ira. Significa, meus queridos, que no fim dessa estrada está o nosso Pai de braços abertos nos esperando. Significa que no fim do caminho da vida, nós vamos nos encontrar com graça abundante, acolhidos no amor profundo do nosso Deus. Esse é o nosso destino, é para lá que nós estamos andando. Então a gente não tem medo dos tempos, a gente não tem medo do que pode acontecer, a gente não tem medo dos desdobramentos do tempo presente, a gente não tem medo, porque eu estou na direção do amor, eu estou no caminho do amor, eu estou chegando no amor. A esperança cristã, meus irmãos, ela é um pouco diferente da esperança do mundo. A esperança do mundo, a palavra esperança, ela significa a característica daquele que espera. Aquele que espera tem esperança, certo? Aquele que espera tem esperança. Então, é uma palavra que guarda uma passividade, não é? Uma passividade. Eu espero alguma coisa acontecer. Eu espero alguma coisa chegar. A esperança. E aí o mundo ainda vai completar dizendo, a esperança é a última que morre. Ela continua viva. O que ela faz? Não, ela só vive. Ela não faz mais nada. Ela só espera. A esperança cristã ela é diferente porque ela tem uma característica pessoal. Ela não é como essa esperança que simplesmente espera. Ela não é uma esperança que simplesmente observa um mundo mudar para algo melhor. As circunstâncias mudarem para algo melhor. Espera que os sonhos se concretizem ou que alguma coisa boa aconteça, que saia o seu número na Mega Sena ou qualquer outra coisa. A esperança cristã ela tem uma característica pessoal de um encontro. Ela é como um filho que estuda em outra cidade e toma um trem, né? Um ônibus, melhor, né? O trem deve ser bem melhor, inclusive, mas aqui é tão raro isso, né? Um ônibus, tá bom? Toma um ônibus para a casa do seu pai. E ele tem esperança de encontrá-lo, mas ele está na direção. Enquanto o mundo, a esperança é a característica do que espera, a esperança cristã é a característica do que é esperado. Quem tem esperança é aquele que sabe que é aguardado por Deus, que é esperado por Deus. Então nós estamos numa caminhada, ela é uma esperança ativa, ela é uma esperança de fé e amor, ela é ativa na direção de Deus, porque a gente sabe que a gente é aguardado por um abraço divino, nós não somos destinados à ira, nós não estamos esperando chegar o Deus que vem nos punir, nós estamos esperando que nós mesmos cheguemos a Deus que vai nos abraçar. Nós não somos destinados à ira, nós somos destinados ao amor. E isso muda completamente a maneira como a gente vive. O apóstolo João, o teólogo dos últimos dias, que escreveu o Apocalipse de acordo com as visões que teve em Jesus Cristo, na sua primeira epístola, 1 João capítulo 4, ele fala um texto que às vezes a gente não compreende bem porque não olha o contexto.
e muitas vezes usa esse texto até em casamento, não está errado usar em casamento, mas usa ignorando o que está sendo escrito aqui, porque é muito maior do que simplesmente casamento. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. No amor não há medo, o perfeito amor expulsa o medo. Aí a gente para até aí, né? E tá bom, né? Não, mas tem a continuação do mesmo versículo. Porque o medo implica ou pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que significa é que, se a gente sabe que a nossa relação com Deus não está na base do castigo, se a gente sabe que o nosso destino não é a ira, a gente não tem medo. O que expulsa o medo não é o fato de que eu amo muito. Muito casamento começou assim na igreja, né? O menino, afim da menina, chega para ela e fala assim: meu amor, olha, eu gosto muito de você, vamos namorar, eu te amo. A menina fala: eu também, mas eu tenho medo. Ele fala: mas o amor lança fora todo medo. Tem nada a ver com isso. Não é esse medo, não. Tem amor que põe medo. Por exemplo, quando uma mãe ama muito o filho, que vai participar do seu primeiro acampamento, ela fica com um pouquinho de medo. Vai para a escola sozinho pela primeira vez, fica um pouquinho de medo. Não é esse medo, é o medo do castigo. No amor não tem medo do castigo. É ir diante de Deus sabendo que Deus não vai nos castigar. Por quê? Porque tem amor. O amor lança fora todo medo. Uma relação de amor não existe com medo. Aí sim aplica-se em casamento. A relação de casamento não pode ser que o marido põe medo na mulher, a mulher põe medo no marido. A relação entre pai e filho não deve ser assim. Não é dessa forma. Aí se aplica, mas não no medo das circunstâncias. Significa que, se nós não estamos destinados à ira, estamos destinados ao amor, nós não temos medo do que vem à frente. Mas por que João escreve isso aqui? Porque nós sabemos que temos o amor de Deus porque amamos. É isso que ele está falando nesse texto todo. Se você volta ali no versículo... Esse texto começa lá no versículo 7, né? Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, tudo que é nascido de Deus e tal. Aí ele fala assim, versículo 11: amados, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, eu não estou vendo Deus, mas se nós nos amarmos, Deus permanece em nós. Eu tenho um conhecimento de Deus, um conhecimento especial de Deus, porque tenho um amor, porque vivemos em amor, Deus está aqui. Ele continua: desta forma, que forma? Amando uns aos outros. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, ele nos deu do seu Espírito. Ou seja, meus queridos, eu perco o medo porque sei que Deus me ama, e sei que Deus me ama porque eu amo. Porque eu amo, eu sei que Deus permanece em mim. Então, quem tem essa esperança de que não está sendo destinado à ira, quem tem essa esperança que está indo se encontrar não com castigo, mas com o amor de Deus, vive o amor agora, manifesta o amor agora. E esse é um grande ensino sobre os últimos tempos. A nossa esperança não é passiva, a nossa esperança é ativa. Amamos como quem anda na direção do amor. Por isso nos revestimos de fé, amor e esperança. Assim, meus queridos, nós reforçamos e reafirmamos a esperança que temos em Deus. Estamos com dificuldade, estamos temerosos, estamos vacilantes, nossa fé está em crise. Amemos uns aos outros. Demonstremos o amor de Deus, estendamos os nossos braços, acolhamos aqueles que estão em necessidade, proclamemos o perdão de Deus, vivamos radicalmente o amor de Deus. Mesmo que algum tempo isso seja exigido de nós, em tribulação. Mesmo que venham circunstâncias de perseguição, nós nos negaremos a viver de outra forma que não seja pela esperança do amor que nos aguarda. O apóstolo Pedro também escreveu uma carta para igrejas perseguidas. Primeira epístola de Pedro. E ele fala a essa igreja: esteja pronto para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em vocês. E é nessa mesma epístola que ele diz: faça o bem a todos,
Por que alguém fará mal a você se você for bom para ele? Mas mesmo que façam, vale a pena sofrer por causa da injustiça. A nossa esperança é demonstrada por um amor radical, mesmo quando não recebemos esse amor em troca. Nós partimos do amor incondicional de Deus, que nos amou primeiro. Vivemos relação de amor mútuo, recíproco, na igreja, uns aos outros. E partimos para viver um amor não correspondido, amando o mundo todo. A gente não espera correspondência, porque a gente tem saldo positivo sempre a partir do amor de Deus. Então a gente oferece amor. E quanto mais desses que não conhecem a Cristo conhecerem o seu amor e passarem a fazer parte da relação de amor recíproco, melhor. E ainda que alguns, alvo do nosso amor, se tornem ainda mais resistentes, duros e até violentos, continuaremos amando, continuaremos bondosos, continuaremos graciosos e misericordiosos, sem nunca ceder ao ódio, sem nunca ceder à ira. Porque a ira de fato existe. A do Senhor, que se manifestará no devido tempo, do jeito que deve ser feito, estabelecendo justiça, diferente da nossa, que nunca produz justiça, como fala Tiago, a ira do homem não produz justiça de Deus. É só a ira de Deus mesmo. Amém, meus queridos? Vamos viver mais amorosos? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu terminei já, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Domingo passado, à noite, eu falei sobre como Deus é amável, como Ele é bondoso. E na hora de despedir a congregação, um monte de gente passou por mim e falou: nossa, eu tomei uma paulada hoje. Nossa. Eu falei: gente, eu estava falando como Deus é bom, né? Mas é porque teve o desafio de nós sermos amáveis, né? Hoje teve o desafio também. Mas nunca se esqueça, Deus é bom, é amoroso. Eu quero que você vá com essa imagem para casa. E isso é que nos move a amar, queridos. É isso, tá bom? Deus é absolutamente amoroso, é um bom pai, como a gente acabou de cantar. Ele é absolutamente amoroso. Então a gente vive esse amor de Deus. E a gente se esforça para isso. Mas lembra, você não é destinado à ira e na sua relação com Deus não está o castigo. É o amor. Então viva o amor como extensão do amor de Deus e não como medo do castigo dele. Amém? Vamos orar então, encerrando o nosso culto, queridos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela graça maravilhosa com que o Senhor nos alcançou, o amor profundo que o Senhor tem por nós, ó Pai. Amor que nós não merecemos, amor que nós não temos como retribuir, mas que nós sejamos moldados mais e mais pela presença do Senhor em amor no nosso meio. Que amemos uns aos outros e que amemos todo mundo, ó Pai, a partir do amor que Jesus Cristo demonstrou na cruz. Nos abençoe nessa manhã, no decorrer desse dia, e que tenhamos oportunidades, ó Pai, de expressar o amor do Senhor nas nossas relações hoje e durante toda a semana. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, queridos.